Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 1, a partir do 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Versículo 8, vou ler aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Pai querido, Deus amado, no nome de Jesus, eu te bendigo, Senhor, pela leitura da tua santa palavra, clamo a ti, ó Deus, o teu poder, Senhor, sobre nossas vidas, e que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, Pai. Mais uma vez eu recorro ao teu trono, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, para poder transmitir aquilo que é eterno, a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós podemos observar, queridos, que o livro de Atos é um livro que, Atos dos Apóstolos, poderíamos chamar também Atos do Espírito Santo, porque esse é um livro em que ele começa, ele dá início à igreja desde do seu ponto zero, desde a descida do Espírito Santo. Ele vai trabalhar essa questão da vinda do Espírito Santo sobre a igreja. Então a igreja de Atos era uma igreja poderosa em Deus, era uma igreja cheia do Espírito Santo, com propósito, para quê? Para espalhar o evangelho do reino, o evangelho de Cristo. Amém? No versículo 1 nós vamos ver Jesus e seu ministério. O que ele fazia, o que acontecia no seu ministério? E nós aprendemos no primeiro versículo que ele fazia e ensinava. Era o que Jesus fazia. Ele era o maior exemplo para nós, porque o evangelho de Jesus não é evangelho apenas de palavra, não é evangelho apenas de faça assim, não, ele fazia. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Amém? Então aqui nós fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. E esse é o primeiro ensinamento que nós temos. É o primeiro ensinamento. O evangelho se resume na vida de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver o quê? O evangelho.
E se tem alguém que nós devemos nos inspirar, é nele. E para que o Evangelho seja estabelecido, o Evangelho cresça, venha se expandir, ele é a nossa fonte. E o texto começa dizendo o que ele fazia. Ele fazia e ensinava. Ele fazia e ensinava. Sabe, queridos, é muito difícil quando eu tenho uma vida que ela está fora dos padrões daquilo que no púlpito eu falo, e as pessoas me conhecem também fora do púlpito e começam a ver que há uma distorção. Tem uma cantorazinha, não estou lembrado o nome dela, mas nem vou dizer porque ela não vale a pena a propaganda dessa cantorazinha. É uma pirralha, uma adolescente, que chegou numa igreja e chegou lá, deu maior rela no pastor. É esses pastorzinhos que fica dizendo que tem que pregar o que vive. E ela gritou bem alto: mentira! Eu tenho que pregar com base no que eu creio. Uma coisa não isenta a outra. Sabe, queridos, é triste como uma grande multidão de pessoas seguem uma criatura dessa que danifica muito mais o púlpito do que traz graça para a igreja. Danifica muito mais. E é impressionante como brinca com a cara das pessoas e as pessoas aplaudem. Sabe, eu fiquei triste, não foi tanto com o fato dessa menina ter dito isso. Nas entrelinhas chamou o pastor de mentiroso. Eu fiquei triste em um pastor depois não rebater. Não rebater. Porque, queridos, aquilo que nós falamos tem que estar tão aliançado com a nossa vida, porque se não tiver, é mero discurso. Aquela palavra que está bem em onda, né? Bem na onda. É mera narrativa. Sabe, queridos, a igreja ela não pode viver de narrativas. Não pode viver de narrativas, ela tem que ver do poder de Deus, que emana do trono de Deus, que vem e percorre na atmosfera da igreja. Aleluia! Então eu fiquei muito triste. Essa menina, numa pseudo-autoridade, dizendo isso aí. Aí quando nós vamos ver o dia a dia dela, é claro que ela não prega o que vive, que a vida não tem nada a ver com o que ela supostamente diz que crê. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo e vendo, principalmente nas redes sociais. Muito cuidado.